aguardando. Quem está em Cristo, quem está vivendo por fé em Cristo, tem que estar aguardando essa esperança. A esperança do cristão não é uma vida de paraíso na terra. A esperança do cristão não é viver um mundo de maravilhas na terra. A esperança do cristão não é alcançar bênção, casa, carro, vitória nesta terra. A esperança de quem crê em Jesus é perseverar, manter-se fiel a Ele, aguardando o dia que Ele prometeu que vem. Para quê? Para nos tirar desta vida e nos levar para Ele. Para que aonde Ele estiver, estejamos nós com Ele, para viver assim a vida eterna em abundância lá no céu, não é aqui na terra. Deu para entender? Tem uma doutrina aí da escatologia consumada que ensina que Jesus já veio. Isso é doutrina de demônio, irmão. Sai daí. Quem está em Cristo tem que estar aguardando esta vinda, ele não veio ainda. Então, se essa doutrina está dizendo que ele já veio, observe aqui, pense, seja inteligente. Logo vai de encontro. Logo vai de encontro à verdade do Evangelho. Se ele já veio, então eu não posso aguardar mais nada. Então eu não vou viver mais por fé. Se ele já veio, então eu já vou receber a promessa. Se ele já veio, então eu já vou estar no céu. E porque eu creio nele, estou aqui ainda. E porque ninguém viu nenhum fato, nenhuma situação, nenhuma evidência de um acontecimento desse no mundo ainda. Porque todo mundo está ainda normal. O mundo está normal ainda. Porque o mundo só vai virar de cabeça para baixo, vai ficar um caos quando esse momento se der. No momento do arrebatamento do povo de Deus, o mundo passa a virar um caos, porque vai ser um grande acontecimento que vai ser notório. No mundo inteiro, todo mundo vai estar em alvoroço, porque partiu daqui uma grande multidão de pessoas, isso vai ser noticiado no mundo inteiro, o sumiço de milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas, quando Jesus vier no arrebatamento. Mas esse povo da escatologia consumada, uma doutrina aí de demônio que surgiu aí, e tem pastores aí ensinando aí com muita sabedoria, mostrando muita eloquência, né? Usa o slide, faz a sua propaganda e interpreta o texto do jeito dele para provar que Jesus já veio. Onde dizem que a Bíblia é um livro consumado, tudo já foi consumado. O juízo já aconteceu, o anticristo já apareceu, dizem que foi no ano 70. Esse povo está cego e quem seguia vocês está cego também. Cuidado, você que está indo nessa direção. Volta enquanto é tempo. A luz de Deus está aqui sendo anunciada para você. Saia dessa escuridão, dessas trevas. Porque essa doutrina da escatologia consumada é uma doutrina de demônios. Se você analisar direitinho os pontos que ela afirma, os princípios dela, vai de encontro à verdade do Evangelho de Cristo. Paulo vai dizer: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Jesus não apareceu ainda. Jesus não veio ainda. Nós temos que se manter fiel a Ele, tendo pouca força, aguardando a palavra dEle e não negando o nome dEle, porque Ele vem, Ele não veio ainda. A esperança de quem está aguardando nele não vai se decepcionar. Quem está esperando em Cristo não vai se decepcionar, ainda que morra. Mas quando Jesus vier, o corpo vai ser ressuscitado, o Espírito voltará a habitar num corpo glorificado. E os que estiverem vivos nesta ocasião terão seus corpos mortais transformados da imortalidade, seus corpos corruptos transformado da incorruptibilidade. Isso não aconteceu ainda, amigo. Você que diz que Jesus já veio, tu que crê nele, qual é a tua esperança então? Se tu está num corpo mortal ainda, ele não te levou para o céu não? Tu está vivendo ainda numa vida efêmera, maldita, num corpo corrupto do pecado e não foi transformado ainda não? Então tu está vivendo uma fé cega, amigo. A nossa não. A nossa fé é viva, a nossa esperança é viva. A nossa esperança é porque ainda não alcançamos a promessa. Por isso que é esperança. Por isso que estamos vivendo ainda por fé. A fé só vai findar quando Jesus voltar. Aí não precisamos mais da fé. Mas enquanto estivermos aqui,
Tendo pouca força, não devemos negar a palavra dele e guardar o nome dele. Isso é fé, combatendo o bom combate da fé até a morte, porque ao final da nossa fé, alcançamos esse grande e glorioso dia, aleluia, a salvação, a transformação do corpo, a ida com o Senhor lá nos céus, e muita gente está pregando uma mentira. Paulo vai dizer, aguardando, irmão, a maior prioridade e esperança e promessa que o cristão em Jesus tem que guardar e valorizar e priorizar, está se alegrando nela, é nesse grande e glorioso dia, o dia da vinda de Jesus Cristo. Não importa se você morreu, vai ser ressuscitado, nem os mortos vão perder esse momento. Oh glória, como Deus é tremendo. Nem os que morreram vão ser privados deste momento, nem a morte pode nos privar da vitória, da esperança, desse grande momento, porque diz a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 4,16, e esses ministros das trevas que pregam essa doutrina da escatologia consumada, eles dizem que isso já se cumpriu, é mentira, são mentirosos, são filhos do diabo tais que pregam essa doutrina, não tenha Deus, porque essa não é a doutrina de Cristo. Esse evento de 1 Tessalonicenses 4,16 ainda não aconteceu. Paulo, quando falou isso, Paulo acreditava que o arrebatamento ia se dar com ele vivo ainda. Ele morreu e não se deu esse acontecimento ainda. Paulo vai ser ressuscitado com todos os que morreram em Cristo. E nós, se estivermos vivos nessa ocasião, vamos ser transformados esse corpo. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 4,16, e porque a trombeta vai soar, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles levados ao encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor. No soar e tocar da trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, seremos transformados. Isso vai se dar num abrir e piscar de olhos, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios 15, 52 ao 56. Dá uma lidinha aí. 1 Coríntios 15, ali fala do arrebatamento. Como vai se dar essa transformação. Vai ser num abrir e piscar de olhos. Os mortos vão ressuscitar em glorioso. Os vivos vão ser transformados. Isso não aconteceu ainda, irmão. Não dá ouvido a essas vozes, essas bocas, esses teólogos, esses pregadores que desviam você da esperança. Aguardando, todo aquele que crê em Jesus tem que estar aguardando este grande dia. O João, o apóstolo João, que foi revelado a ele o Apocalipse, ele morreu e Jesus não veio. Jesus não disse que ele ia ficar vivo até a vinda dele, porque eles argumentam isso. João, que escreveu, o apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, no final da oração dele, ele ora, ora vem Senhor Jesus. Jesus não veio não, meu amigo. Uma prova de que ele não veio é os muitos cristãos que estão aqui perseverando e batalhando pela fé. Porque quando ele vier, ele vai consumar a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluias. Então aguarda essa esperança. Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo para nos remir. Ele morreu para isso. Aquele que morreu para nos justificar, ele ressuscitou pela nossa esperança e vai voltar para concluir essa esperança. Amém? Então nós lemos aqui esse texto da carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 15. Porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade, à concupiscência mundana, vivamos nesse século presente, justa, sóbria e piamente. Então eu quero que você entenda isso, que a partir daí, meu amigo, Paulo vai dizer, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus. Essa é a nossa prioridade. Depois que crermos em Jesus, depois de crer em Jesus, todo cristão tem que estar se alegrando na esperança, tendo paciência na tribulação e perseverando, viu? Persevere, porque Jesus disse, aquele que não perseverar até o fim não será salvo.